Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui. Esse é o nosso Conexão GEL número 57. Hoje é sexta-feira, dia 27 de dezembro de 2019. Como não tivemos grandes eventos nessa semana no âmbito internacional, eu decidi fazer como fiz no ano passado e vou fazer o podcast de hoje e no da próxima sexta-feira uma breve retrospectiva dos fatos que considerei mais relevantes do ano de 2019, que eu acho que é sempre importante, né? Final de ano, acho que é sempre bom a gente fazer uma revisão do que aconteceu e perspectivas para o próximo ano. E esse bloco de hoje eu vou fazer em relação ao continente americano de uma maneira geral, né? Eu dividi em 3 partes. A primeira parte, um foco nas instabilidades sul-americanas. A segunda parte, Canadá e México, e na terceira parte, Estados Unidos. De uma maneira geral, o continente americano ele viveu um 2019, o destaque que eu faço para 2019 no continente americano, sem dúvida, foram as manifestações na América do Sul especificamente, né? Principalmente na América do Sul. E aí é importante a gente trazer um dado da CEPAL relevante, de que o crescimento global da América Latina para 2019 deve estar em torno da economia da América Latina para 2019, deve ficar em torno de 0,1%, ou seja, baixíssimo, praticamente um crescimento zero em 2019. Isso é muito ruim e isso tem que estar na cabeça da gente para entender melhor um pouco dessa instabilidade de 2019. É lógico que o mundo, de uma maneira geral, a economia mundial em 2019 foi ruim, né? Uma expectativa aí, Banco Mundial, FMI, em torno de 2,6%, 2,7% de crescimento global, mas na América Latina 0,1% mostra como que nós fomos mal, então, em termos de crescimento econômico, e isso obviamente aumenta instabilidade. Mas como eu falei, dividindo nas crises, vou falar primeiro especificamente nas crises sul-americanas. Vamos começar aí do norte para baixo, né? A Venezuela, a principal preocupação que tenho aqui na América do Sul, em função do estado elevado aí de degradação econômica, social. A Venezuela vive uma crise aí fortíssima, principalmente a partir de 2013, 2014. Mais de 4 milhões de venezuelanos deixaram o país desde 2013, é um número bastante alto. E a economia venezuelana em frangalhos, com números péssimos, assim, inflação astronômica, a maior inflação do mundo. E então a situação na Venezuela continua sendo uma situação muito crítica. 2019 foi marcado com uma piora dessa situação. O início de 2019, vocês lembram, o surgimento do Juan Guaidó, se autoproclamando presidente, ele presidente da Assembleia, se proclamando presidente do país, não reconhecendo a posse do Maduro como presidente, né? O Maduro tomou posse do novo mandato em janeiro desse ano. Vários países, inclusive o governo do presidente Bolsonaro, também não reconheceu o novo governo do Maduro, e aí se estabeleceu uma confusão aí jurídica internacional muito atípica de ter 2 presidentes, né? O Guaidó, inclusive, viajando por vários países, sendo recebido por vários presidentes em países como o presidente da Venezuela, troca de embaixadores em alguns países, uma confusão diplomática muito grande, só que diferente até do que eu previ durante vários podcasts ao longo do ano, o Maduro não caiu. Eu tinha uma expectativa de que essa pressão, porque logo após o Guaidó ter autoproclamado presidente, os Estados Unidos iniciaram um fortíssimo boicote econômico, interromperam as importações de petróleo. Esse é um dado muito importante, é um destaque de 2019. Os Estados Unidos era o maior importador de petróleo da Venezuela até 2018. Os números de 2018 mostram ainda os Estados Unidos como o maior comprador do petróleo venezuelano, e a partir de janeiro de 2019 os Estados Unidos zera a importação de petróleo, inicia sanções econômicas muito fortes, tentando, digamos assim, bloquear a Venezuela, mas a Venezuela conta ainda com o apoio forte da Rússia, um certo apoio da China e também um forte apoio de Cuba. No caso de Cuba, não é relevante economicamente, mas principalmente em termos da presença de
um número elevado de agentes da inteligência cubana na Venezuela, pressionando digamos assim, não apenas alguns políticos do próprio partido do Maduro, mas também militares, para que não mudem de lado. E aí a questão dos militares é uma questão chave para se entender a crise venezuelana, no sentido de que sem apoio militar forte, o Juan Guaidó não teve como inverter a situação e tomar o poder no país. Os militares venezuelanos, principalmente a cúpula militar venezuelana, em sua grande maioria, foi cooptada pelo regime bolivariano, né? Começou com o Hugo Chávez, na verdade. Os generais, almirantes e brigadeiros venezuelanos, eles possuem, a maior parte deles, cargos na administração pública venezuelana, recebendo salários muito altos, ou seja, muitos desses militares venezuelanos comprometidos com o governo e sabendo que uma mudança do governo poderia levá-los até a prisão, né, caso o Juan Guaidó tomasse posse. Então, o final do ano da Venezuela não é um final de ano positivo, infelizmente. O Maduro permanece no poder, sustentado aí principalmente pela Rússia e Cuba. A China só está preocupada em receber o petróleo que a Venezuela deve à China, né? A China não tem visto grandes movimentos chineses de apoio político e não mais grandes apoios econômicos, muito menos militares em relação à Venezuela, mas da Rússia ainda assim, e de Cuba, como eu falei, em termos da presença dos agentes. Descendo, passando rapidamente, a Colômbia sofreu aí um certo tremor em termos sociais e de protestos agora em novembro. Havia, inclusive, uma preocupação que a situação na Colômbia fosse ser pior. Teve um dia muito grande de protestos e greve geral na Colômbia, inclusive com mortes e um número elevado de feridos. Aí houve uma preocupação de que a Colômbia pudesse cair numa crise parecida com o que estava acontecendo com o Chile, que eu vou falar daqui a pouco, mas a coisa na Colômbia foi relativamente contida. A Colômbia é um país importante, terceira economia da América do Sul, segunda maior população, o país é bioceânico, né? Não, tem acesso ao Pacífico, ao Caribe, isso é importante. Colômbia com fortes laços com os Estados Unidos. Então, essa crise na Colômbia, a princípio, não pegou, né? Mas ainda é preocupante. O Ivan Duque, presidente da Colômbia, não está com uma popularidade aí muito em alta. E as crises sul-americanas passaram pela Colômbia, principalmente agora em novembro. Aí eu não posso descartar que a situação na Colômbia ainda não possa voltar a piorar, mas a princípio ficou sob controle. A gente não pode esquecer que a Colômbia, vizinha da Venezuela, foi o país que mais recebeu migrantes, né? Eu comentei sobre os 4 milhões de migrantes venezuelanos, mais de 1 milhão foram para a Colômbia, né? Isso é uma pressão muito grande. Também a gente não pode esquecer que a Colômbia ainda é o maior produtor de cocaína do mundo. Isso aí também é um outro fator de pressão em cima da Colômbia, né? Os cartéis da droga ainda têm um poder elevado na Colômbia, é um ponto também importante. No Equador, tivemos protestos violentíssimos em outubro, inclusive com o presidente Moreno tendo que deixar a capital, Quito, para Guayaquil, uma coisa assim inusitada, né? O abandono do presidente, a mudança da capital por parte do presidente da República, mas isso foi por pouco tempo. A crise durou mais ou menos umas 2 semanas e ele teve que voltar atrás no corte. Ele tinha cortado os subsídios sobre combustíveis, ele teve que voltar atrás. O Equador está numa situação econômica muito ruim, recebeu agora no final do ano um apoio aí do FMI para tentar fechar suas contas, mas deve ter um crescimento baixíssimo, provavelmente zero, esse ano de 2019. As eleições agora para a presidência no Equador são apenas em 2021. É muito incerto o futuro do Lenín Moreno, presidente do Equador. Acho difícil ele conseguir alguma coisa em 2021. Vamos ver como que o Equador caminha em 2020. No Peru, foi uma crise até bastante rápida, chamou muita atenção. O presidente Vizcarra, ele fechou o Congresso Nacional no final de setembro, porque no Peru o Congresso Nacional é que escolhe os juízes da Suprema Corte, diferente aqui do Brasil e de outros países, e, segundo o presidente Vizcarra, o Congresso estava escolhendo juízes ligados a congressistas, inclusive primo do presidente do Congresso foi escolhido para juiz do Supremo, e havia suspeita de que esses juízes escolhidos pelo Congresso iam, digamos assim, blindar os congressistas da Operação Lava Jato peruana,
que levou esse ano de 2019, inclusive, ao suicídio do ex-presidente Alan Garcia, que estava sendo aí incriminado com ter recebido propina durante sua presidência da Odebrecht, aquele caso do Odebrecht, etc. O Peru, isso aí bateu bastante duro. E com isso, novas eleições parlamentares foram convocadas, ocorrerão agora em janeiro, no dia 26 de janeiro. Vamos aguardar os desdobramentos, mas chama a atenção que no caso peruano, a população foi fortemente favorável ao presidente Vizcarra e, obviamente, as Forças Armadas acabaram seguindo também esse apoio e a coisa foi muito rápida, não tivemos distúrbios no Peru, quebra-quebra ou coisas do tipo, e a coisa aconteceu de maneira bastante rápida, chamou bastante atenção. A imprensa, de uma maneira geral, inclusive aqui no Brasil, tentou chamar de golpe do presidente, mas quando viu o apoio forte da população, etc., acabou recuando e o assunto Peru sumiu dos nossos jornais, né? Infelizmente, acho que não foi bem tratado, não foi bem apresentado para a nossa população, nossa sociedade, o que aconteceu no Peru. Acho que isso é relevante até para a gente ver como que, infelizmente, às vezes a imprensa ela é parcial. E aí, descendo, vamos para o caso que considero também seríssimo, que aconteceu em 2019, não esperado, o caso do Chile. O aumento das tarifas do metrô de Santiago levaram a protestos violentíssimos, que também levaram a uma reação talvez acima do tom por parte do presidente Sebastián Piñera do Chile. Os carabineiros, que é a força, digamos assim, nacional militarizada, como se fosse uma polícia federal militarizada, reagiram de uma forma bastante violenta, realmente, alguns atos bastante condenáveis por parte dos carabineiros, mas a gente não pode deixar de registrar também a violência dos protestos. Uma coisa são protestos pacíficos, outra coisa é quebra-quebra, várias estações de metrô em Santiago destruídas, e muito interessante que no caso chileno a coisa ela espalhou para outras cidades, tomou conta praticamente do país inteiro. Teve uma manifestação no Chile que reuniu mais de 1 milhão de pessoas, que é um número muito, digamos assim, marcante, considerando a população inteira do país de 18 milhões de pessoas. Você ter reunido num grande protesto em Santiago mais de 1 milhão de pessoas, sem sombra de dúvidas, é um número importante. Vários analistas tentam analisar a situação do Chile. Acho que a gente precisa de mais um pouco de tempo e mais calma para analisar com mais cuidado os números, mas a economia chilena indo muito bem, os números chilenos, vários números da economia chilena bom, então, inclusive nível de pobreza, salário mínimo mais alto, renda per capita alta. Então, assim, é o caso chileno muito difícil de avaliar. Alguns fatores a gente pode apontar, a questão principalmente dos jovens. A universidade não é pública lá no Chile, ela é particular, então muitos jovens endividados tendo que pagar a universidade, a questão da uma relativa pressão dos imigrantes vindos de outros países, principalmente da Venezuela, mas também do Haiti, pressionando o mercado de trabalho chileno. E a gente não pode deixar de levar em consideração um certo aproveitamento da esquerda, não apenas no país, mas também a nível regional, nível sul-americano, latino-americano, que aproveitando desse início de manifestações no Chile para ajudar nas articulações, por muitos eventos nessas manifestações chilenas, claramente coordenados e tendo ali dava para perceber que havia uma coordenação de um certo nível de planejamento até militar para conduzir as manifestações. Vários quebra-quebras, inclusive de repartições públicas, mas também de saques em supermercados, de igrejas depredadas, uma violência fora de... Assim, eu não me recordo na América do Sul violência nesse nível nos últimos, pelo menos, 10 anos, na América do Sul, nível de protesto da população, muita raiva, digamos assim. A gente não pode, obviamente, atribuir somente a uma articulação da esquerda, Alguns analistas tentam atribuir a Foro de São Paulo, o Grupo de Puebla, essa articulação, principal articulação, mas eu também não descarto a participação de uma certa forma desse grupo coordenando ou ajudando a coordenar os protestos muito violentos. A economia chilena sofreu bastante com isso, havia uma previsão de crescimento da economia chilena em 2019 acima de 3% no PIB, agora fala-se abaixo de 2%, para o ano que vem, em 2020, fala-se 1% de aumento da economia chilena.
O peso chileno, no início dos protestos, em outubro, estava cotado a 713 pesos, valia $1. Números do final de novembro chegou a 828 pesos para $1. Agora, no final de dezembro, a situação melhorou no Chile em termos assim de manifestações, as coisas acalmaram, foi marcado o plebiscito para a nova Constituição, para decidir se vai haver uma nova Constituição. O plebiscito está marcado para abril do ano que vem, 2020. O presidente Piñera também já conseguiu aprovar várias medidas digamos assim, benéficas em termos de previdência social, saúde, em várias áreas, salário mínimo, para ver se consegue acalmar, e aparentemente a situação está mais calma no Chile. Não, obviamente a gente não pode, vamos aguardar essa questão do plebiscito, como que vai avançar essa questão da possível mudança da Constituição chilena, para ver se efetivamente os protestos eles acalmaram, mas foi uma coisa realmente que, um destaque para 2019, a violência dos protestos no Chile, sem sombra de dúvidas, os protestos mais violentos em todo o continente americano no ano de 2019. Do Chile a gente vai para a Bolívia. Importante a gente ressaltar que o Evo Morales tentou nova eleição. Em outubro ocorreram eleições presidenciais. O Morales mais uma vez tentou a sua reeleição, burlando uma norma constitucional, e acabou que no resultado das eleições hoje houve uma confusão aí na apuração dos votos, e houve muita suspeita de fraude. E acabou que essa pressão toda levou o Morales a concordar que uma junta da Organização dos Estados Americanos fizesse uma apuração mais, digamos assim, detalhada dos votos da eleição. E quando saiu um resultado parcial, foi muito rápido, né? No mesmo domingo, pela manhã, a junta da OEA informou que foi realmente comprovado fraude na apuração das eleições. Os protestos de rua aumentaram bastante, mortos, violência, muitos feridos também. Eu diria que os protestos na Bolívia não chegaram no nível de violência do Chile, talvez a gente possa colocar aí 60%, 50%, né, em termos de nível de violência. O presidente Morales acabou sendo, digamos assim, convidado, né, a se retirar do poder para que as novas eleições fossem realizadas sem a sua presença, e ele acabou renunciando à presidência da Bolívia e foi exilado no México. O presidente do México, López Obrador, ofereceu asilo político, ele foi para o México, e agora, em dezembro, assim que o novo governo argentino tomou poder, eles acabaram convidando o Morales atualmente encontra-se na Argentina. E aí, na semana passada, nós falamos isso no último podcast, o atual governo da Bolívia, junto com a nova corte, o Ministério da Justiça boliviano, acabou enviando uma nota digamos assim, uma acusação, um pedido de prisão do Morales, acusando ele de estar conspirando e ter sido responsável por violentos, digamos assim, manifestações na época dos eventos lá na Bolívia, durante as apurações, etc., e acusando o Morales de envolvimento, né, nesses protestos, de morte de pessoas. Mas, por enquanto, o Evo Morales permanece na Argentina. As novas eleições presidenciais devem ocorrer em maio do ano que vem. Há uma preocupação, na minha visão, hoje vejo a direita boliviana um pouco desarticulada. O Evo Morales vai tentar emplacar o seu candidato, o candidato do seu partido, e eu acho que, pelos dados que temos hoje, diria que há uma chance bastante razoável do candidato do Evo Morales vencer as eleições em maio, porque a direita está bastante fragmentada, com muitos candidatos, aparentemente muitos candidatos da direita boliviana. Então, se a direita não se coordenar na Bolívia, eu diria que é uma chance do candidato do Evo Morales vencer as próximas eleições, mas vamos aguardar esses próximos meses aí na Bolívia para ver para onde vai. Aqui na América do Sul também tivemos as eleições no Uruguai, ocorreram de maneira bastante tranquila, bastante democrática. A centro-direita, com o Luiz Lacalle, venceu as eleições, ele toma posse em março do ano que vem. A centro-esquerda estava no governo do Uruguai há 15 anos, e com bons números na economia, o Uruguai sustentando aí crescimento econômico nesses 15 anos de governo da centro-esquerda, mas o aumento da violência, muitos atribuem esse aumento da violência ao uso do Uruguai como, digamos assim, hub logístico de droga, tanto para a Argentina como para o Brasil,
e esse aumento da violência, embora ainda com números bem abaixo de vários países da América do Sul, como Brasil, Argentina e outros, mas dizem que esse aumento da violência no Uruguai, dessa instabilidade no Uruguai, levou à vitória da centro-direita. E com relação à Argentina, como já falamos, o Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner venceram o presidente Macri nas eleições de outubro, tomaram posse agora em dezembro. A Argentina passando por uma crise econômica violentíssima, uma previsão de queda do PIB de 3% esse ano, ou seja, a economia caindo mais uma vez, uma inflação de 55%, bastante elevada, e vamos ver como que o Alberto Fernandes vai conseguir mudar essa situação. Eu confesso que não estou muito otimista com relação a essa mudança, preocupado com relação à Argentina. A Argentina é um país importante para o Brasil, um parceiro comercial importante para o Brasil, principalmente questão das nossas manufaturas, né, que exportamos para a Argentina, e obviamente nosso vizinho também, parceiro no Mercosul. Então a situação na Argentina é uma situação preocupante, vamos ver como avançamos em 2020. Canadá e México, tivemos eleições também no Canadá, o Justin Trudeau conseguiu se reeleger como primeiro-ministro canadense, mas uma eleição bastante apertada. No México, o primeiro ano do López Obrador não foi um bom ano para ele, o México deve crescer quase zero, quer dizer, não deve ter crescimento, talvez 0,1%, 0,2% de crescimento apenas na economia mexicana agora, muito pressionado com relação à questão dos migrantes, com relação à pressão do Trump, do muro do Trump na fronteira ali, México e Estados Unidos, também a questão da violência. O López Obrador ainda não conseguiu reverter a situação da violência, ele criou uma guarda nacional no México para tentar, digamos assim, combater melhor essa questão da violência no México, mas os cartéis mexicanos muito fortes, chamaram a atenção bastante. Esse ano tem um evento agora, no final do ano, que chamou bastante atenção, que foi a prisão do filho do El Chapo, aquele chefe do cartel de droga de Sinaloa, que está preso em Nova York. O filho dele foi preso pela polícia mexicana e o próprio presidente López Obrador teve que mandar soltar porque os outros traficantes e um grupo enorme de traficantes cercou a delegacia de polícia onde ele estava e tinha um número menor de policiais, ou seja, digamos assim, um atestado aí de falta de poder do Estado mexicano. Achei, digamos assim, foi um sinal muito ruim. A violência no México esse ano, 2019, deve bater novo recorde. Então a situação do México é preocupante. Vamos aguardar como que entra 2020, mas os números de 2019 foi um ano muito ruim para o presidente López Obrador no seu primeiro ano de governo. E para finalizar esse nosso último podcast do ano, falando um pouco dos Estados Unidos. Lógico que Estados Unidos, para falar dos Estados Unidos seria um podcast inteiro só para falar sobre ele, mas um dado de destaque, a questão do impeachment do presidente Trump agora na Câmara dos Deputados. A votação irá para o Senado agora em janeiro. Eu não acredito que o presidente Trump irá sofrer o impeachment, já que lá no Senado os republicanos têm maioria, mas, sem sombra de dúvidas, acaba sendo um desgaste para ele, a gente não pode deixar de levar isso em consideração, e principalmente porque em novembro de 2020 teremos eleições, vamos ver como que essa questão do impeachment pode abalar essa tentativa de reeleição do Trump. No lado democrata, os candidatos ainda estão disputando aí a vaga aí pelos democratas, e a grande novidade é o Bloomberg, que surgiu como candidato democrata, novo candidato, né, à posição, digamos assim, a vaga democrata nas eleições. O Mark Bloomberg foi prefeito de Nova York durante muitos anos, ou seja, tem experiência política, teve um ótimo índice aí de aprovação no governo de Nova York, é um bilionário, 50 bilhões aí de dólares é a fortuna do Bloomberg, ou seja, vai jogar bastante dinheiro na sua campanha. Temas de meio ambiente também, o Bloomberg defende. Vamos ver como é que caminha. Eu acho que hoje, na minha avaliação, o Bloomberg tem grande chance de ganhar essa vaga pelos democratas. O Trump não deve sofrer impeachment no Senado agora em janeiro, né, deve continuar. E os Estados Unidos, de uma maneira geral, com várias questões, mas os Estados Unidos deve crescer esse ano de 2019 abaixo das previsões que o Trump queria, né? O Trump falava em crescimento aí de 4%, os Estados Unidos deve crescer em torno de 2,2%, mas isso é um número ainda bastante razoável, né? Considerando o tamanho da economia dos Estados Unidos.
como as questões dos Estados Unidos elas interagem com vários países do mundo, Rússia, Europa, China, etc., eu vou tratar dessas questões no próximo podcast da outra semana, para não ficar com esse podcast muito extenso, né? Então, em termos apenas de América Latina, eu destaco a postura, já que estou falando de Américas, né, a postura do Trump em relação ao México, em relação aos países da América do Sul, o Trump tentando uma certa proximidade com o Brasil, o governo do presidente Bolsonaro, inclusive com o convite, né, o Brasil se tornando Major Non-NATO Ally, ou seja, uma posição junto à OTAN, mais em relação aos Estados Unidos, é importante destacar, né, uma posição que o Brasil assumiu de um aliado preferencial da OTAN junto aos Estados Unidos, não tem a ver com a OTAN como um todo, a OTAN é a maior aliança militar do planeta. Esse aí foi um dado novo desse ano, né, uma certa proximidade entre o Trump e o governo do presidente Bolsonaro, mas na verdade os Estados Unidos não estão dando muita bola para a América do Sul de uma maneira geral e estão tratando o México de uma maneira errada na minha avaliação, considerando o México um país importante para eles, um país que faz fronteira com os Estados Unidos. Mais de 10 milhões de mexicanos vivem legalmente nos Estados Unidos, fora aqueles que são ilegais. E eu acho que para os Estados Unidos ter essa pressão em relação ao México, manter essa pressão assim, de fronteira, etc., no curto prazo pode ser positivo para segurar o número de refugiados e imigrantes ilegais para os Estados Unidos, mas no México, no médio e longo prazo, não vejo isso positivo para os Estados Unidos, pois tende a gerar aí um México em crise, um México problemático. Então eu não vejo que o México explodindo seja positivo para os Estados Unidos, considerando a proximidade do país. Então, em termos de política local, esse é um problema. Então, como eu falei, como já estamos estendendo bastante esse nosso podcast, vou falar dos Estados Unidos em relação aos outros países no podcast da semana que vem. Queria aproveitar para desejar a todos um feliz ano novo e voltamos aqui na próxima sexta-feira, dia 3 de janeiro, com o nosso Conexão 58. Obrigado.